aqui a entrevista do Conexão Armênia de hoje. Dessa vez, nós fomos buscar uma historiadora muito cheia de vida. Teresa Malathian vai contar para nós coisas e curiosidades que eu acredito que a maioria dos armênios em São Paulo não sabia. Denis, começa essa entrevista interessantíssima e cheia de história com Teresa Malathian. Boa noite, obrigado, Vartinê. Hoje estamos aqui com Teresa Malathian. Teresa, bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, Denis. Muito obrigada pelo convite. Um enorme prazer estar aqui com você e com o pessoal da Conexão Armênia. Imagina, obrigado, o prazer é nosso. A Teresa, para quem não conhece, é professora titular da Unesp, vinculada ao Departamento de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social de Franca, é doutora em História Social pela USP e atua nas áreas de Historiografia e História do Brasil. Dentre diversos livros que ela já tem publicados, se vocês correrem na Amazon, vão encontrar vários livros ali onde ela tem participação ou a autoria do mesmo. O último deles é O Príncipe Soldado, que é a biografia de Dom Antônio de Orleans e Bragança, terceiro filho da princesa Isabel e Conde Deu. Esse último livro gerou várias participações em lives, em canais de história, e hoje a gente está trazendo ela aqui para falar um pouquinho, não de história só do Brasil, mas um pouco de Armênia nesse contexto. Não é isso, Teresa? Isso mesmo. Eu vou começar dando um start com uma pergunta, e aí vamos ver como que a gente desenvolve. Os armênios na diáspora do Brasil, no período em que sua pesquisa foi realizada, Teresa, vinham ao Brasil em sua maioria por quais razões? O que eles vieram fazer aqui? Nós podemos dizer que há duas levas, ou duas fases da imigração armênia para o Brasil. A primeira é anterior ao genocídio, aquilo que se estabilizou tendo como centro principal a data de 1915. Então, daí para frente, é a que a gente se chama segunda onda, ou segunda fase. E a outra, que é anterior, bem anterior, que começa ainda durante o Império. E é sobre essa, principalmente, que eu vou falar. Então, aqui, esses que vieram no primeiro fluxo migratório, vieram por motivos diversos, né? Vieram por razões do próprio Império Otomano, que atravessava momentos de instabilidade, as perseguições às minorias, principalmente aos cristãos, sempre foi uma constante no século XIX. Mas eu quero citar aqui um fator importante para que eles descobrissem que o Brasil existia e que começassem a vir para cá, né? Então, nós podemos dizer que essa primeira leva tem início com a ida do nosso próprio imperador, Dom Pedro II, para a cidade de Constantinopla. Dom Pedro II, era um orientalista, ou seja, ele realizou estudos aprofundados sobre línguas e cultura, história, geografia, antropologia, de outras sociedades, principalmente do Oriente, por isso ele é considerado um orientalista, né? Entre essas suas paixões, nós podemos citar o Egito Antigo. Nós temos, pelo diário que ele deixou, né, que são várias cadernetas, que são vários cadernos manuscritos, e pelas fotos, né, ele subiu ao alto das pirâmides, uma das pirâmides, então, nessa época, já o Egito pertencia ao Império Otomano, né? Ele visitou Síria, visitou Líbano, Palestina, visitou, enfim, vários lugares. Ele também é conhecido pelos estudos de árabe, tanto que chegou a fazer uma tradução das Mil e Uma Noites para o português, diretamente do árabe, também do hebraico, estudou os hieróglifos, né? A escrita hieroglífica do Egito Antigo. E nessas suas viagens internacionais, então, ele acaba chegando na segunda viagem até Constantinopla. E aqui que começa, então, o link com os armênios. Então, nessa época, ele esteve em Constantinopla em 1876, portanto, bem antes do genocídio, né? E ele, então, nesse período, havia trocas comerciais entre Brasil e Império Otomano, principalmente couro de boi, açúcar e café do Brasil, mas que não tinham um transporte direto. Esses produtos saíam do Brasil e iam por meio de intermediários até chegar ao Império Otomano. Para resolver, de certa maneira, isso, em 1858 foi feito um tratado de comércio e navegação entre Brasil e Império Otomano.
Mas ainda não havia representação consular. Nós não tínhamos um cônsul, né, otomano aqui, e não havia um cônsul brasileiro em terras do Império Otomano. Só vai acontecer em 1867 uma representação consular em Alexandria, no Egito, que é a primeira representação consular do Brasil no Império Otomano. Mas, independente disso, nessa segunda viagem, que foi de 76 a 77 do século XIX, o imperador visitou onde hoje estamos denominando Líbano, Síria e outros lugares. Ele foi até Constantinopla. Coincidiu essa viagem com um golpe militar que derrubou o sultão Abdulaziz e instalou no trono Abdulhamid II, que instalou um governo que para os armênios foi ruim, né, quando começam os massacres hamidianos. Mas ele não viu nada disso, né, porque, obviamente, a troca de governo aconteceu um pouquinho antes dele chegar e esses massacres, essas perseguições aos cristãos não aconteceram durante o período que ele estava ali, ele não viu. Mas ele estabeleceu, então, contato direto com o sultão, eram relações de cordialidade, e ele começa, então, uma diplomacia direta com o Império Otomano. E vejam só, onde é que ele foi cair? Ele vai ter contato com os Dadian, que era uma família de banqueiros, de grande poder econômico e influência política. Parece até que eles eram envolvidos no negócio de comércio de armas, não tenho certeza, mas há informação sobre isso. Então, os Dadian eram benquistos, vamos dizer assim, eles eram úteis ao governo otomano, apesar de armênios, né? Assim como eles, havia outros que participavam das altas esferas da governança. É nesse contexto que o imperador vai conhecer esse jovem de 23 anos, chamado Mihan Latif, ou Latifian, que era parente do Dadian Pasha. Então, isso ninguém explicou até agora, eu estou colocando. É por aí que vem a vinda desse que é considerado o primeiro armênio a vir para o Brasil. Não foi por acaso. O imperador, imagine, numa recepção de corte, numas recepções diplomáticas, festas, etc., foi apresentado a ele esse jovem, que com 23 anos de idade, vamos e venhamos, né? Ele não tinha feito grande obra até então. Com certeza. Era um estudante, tinha se formado em engenharia na Bélgica, de origem armênia, né? O próprio nome diz. Depois ele abandonou o Ian, ficou sendo só Latif. E o imperador, não sei, também são hipóteses, se encantou com o rapaz por causa da formação, mas também a gente pode pensar como uma hipótese, talvez empréstimos financeiros com a casa da Dian. Não sei. Isso ainda está por ser investigado, se teria havido alguma tratativa comercial, financeira, com os banqueiros da Dian, que eram riquíssimos, riquíssimos. E pode ter sido também uma aposta, né? Porque os armênios já tinham um histórico de serem ótimos arquitetos no Império Otomano. Várias das construções, das grandiosas, eram armênias, por mais que eles não admitam, né? Então, de repente, por conta da idade, se fosse proveitoso para ele trazer alguém novo para aproveitar o máximo de tempo possível a pessoa aqui, né? Sim, porque até a grande mesquita, né, contou com a construção de armênios, o Palácio Dolmabahçe também, né, e assim foi, né? Então, o imperador, nessa época, estava interessado em expandir e melhorar a malha ferroviária do Brasil, motivado pelo comércio do café, do açúcar, dos produtos agrícolas que nós exportávamos e que precisavam chegar, então, até os portos de embarque para o exterior. E a ferrovia, com certeza, era bem melhor que lombo de burro, que carroça, etc. Então, nesse intuito modernizador, que vai ter o Barão de Mauá como um dos expoentes, né, que o imperador se empenhou. Mas eu vou voltar a falar depois mais um pouquinho sobre o Latif. Né? Então, por enquanto, eu acho que essa sua colocação, Denis, é muito importante, porque realmente é um assunto que eu não tinha pensado. É que não é só porque ele era parente do Dadian e não é só porque ele era formado em engenharia, muito jovem, recém-formado, pode-se dizer, né? Mas também pela tradição que ele carregava consigo, né? De uma cultura comunitária de dedicação aos trabalhos de engenharia e construção. Bem, então, esses contatos vão resultar na vinda desse rapaz para o Brasil, que já foi direto para trabalhar na construção da Estrada de Ferro Leopoldina, no Rio de Janeiro. Mas antes de falar mais dele, eu queria lembrar que nessa década de 70,
não foram só armênios que saíram para o Brasil. No caso do Latifi, foi uma saída individual. Ele não veio como um imigrante comum, né? Ele não pegou navio na terceira classe, né, com passagem financiada pelo governo brasileiro, que é o que aconteceu depois. Ele veio como um profissional contratado. É diferente, né? Ele veio, então, mas nesse período que começam as perseguições hamidianas, e disso eu falo aqui um pouco nesse livro, que foi organizado pelos colegas Maria Luísa Tucci Carneiro, da USP, Carlos Eduardo de Abreu Bucô, da Unesp, e Heitor de Andrade Carvalho Loureiro. Então, aqui eu tenho um artigo onde eu conto um pouco da história da minha família e falo também desse contexto das perseguições hamidianas, que ainda não se pode caracterizar como um genocídio, mas que já incomodava. Incomodava não só pelos ataques de xenofobia, vamos dizer, contra os armênios, mas também pela requisição dos jovens para o serviço militar, que era o grande pavor, né, que os armênios tinham, era de ser, lógico, além de serem mortos, perderem seus bens, era ter seus filhos convocados para o exército otomano. E nesse percurso, muitos fugiam, ou até havia pais que adulteravam a certidão de nascimento do filho. Diminuíam a idade de 4 anos, 5, o que fosse possível, para mostrar que aquela pessoa ainda não estava apta para o serviço militar. Então, pode dizer, Denis. Não, essas perseguições desse modo já realmente é um princípio, não indica o genocídio em si, mas é uma organização de como minar o futuro armênio, né? Tal Sim. Qual na data do 24 de abril, que foram pegos os intelectuais, os líderes, antes eles já estavam pegando os jovens, porque ele já garantia que não haveria uma futura geração. É bem organizado, pode não chamar ainda de genocídio, mas uma organização já havia. Exatamente. E a gente encontra documentos de autoridades eclesiásticas armênias reclamando ao sultanato que parasse com esses ataques e tal, que ainda não era aquela ordem que veio em 1915 exterminem os armênios, mas já havia os atritos, tudo isso que eu falei, né? Então, eu acredito que o Latifi veio para cá foi nesse contexto também. Talvez, assim, vou tentar a oportunidade no Brasil. A situação lá não estava muito boa também, em 1879, quando ele veio para cá, porque havia muitas guerras em volta, não é? No entorno, contestações ao domínio otomano, e porque o Império Otomano não acabou de repente, ele foi se desagregando, inclusive, pelos confrontos com outros povos, e que culminou depois no desmanche que resultou só na Turquia atual. Né? Os outros pedaços de terra foram autonomizados, entre eles até a própria Armênia. Mas isso é uma outra história, eu não vou entrar na formação da Armênia atual, mas é por aí, né? Então, daquela chamada Grande Síria, muitos saíram, e não só armênios, mas também muçulmanos, judeus, também saíram, porque nessas condições de instabilidade, havia também dificuldades econômicas, e muitos, então, saíam. É bom lembrar que essa emigração, porque é saída, né, não era vista com bons olhos pelo governo otomano. O governo otomano procurava dificultar, não gostava que saíssem. Porque aí, dentro do que você falou, Denis, faz sentido, né? Vamos supor, os jovens armênios não podem sair, porque vão prestar serviço e se morrerem, tanto melhor, né? Se morrerem durante batalhas e tal. Então, eram úteis, né? E assim outros. Mas, como em todo lugar, havia corrupção, né? Então, muitos conseguiam o passaporte, que não era bem... Oi? Escapar, né? Conseguiam escapar, né? Conseguiam comprar um certificado de viagem e até burlar o controle da alfândega. E, nesse sentido, eu acredito que alguns até mudaram de nome. Acredito porque eles vinham com passaporte otomano, que não especificava muito se eram armênios, se eram muçulmanos. De algum modo, de um modo ou de outro, eles tentavam fugir da questão de eu sou armênio para realmente não ter que encarar algumas ações contra os armênios, né? Exatamente. Teresa, uma outra pergunta. A história constitui, reconstitui as sociedades ao longo do tempo, então existe toda essa movimentação. Você poderia citar fatos marcantes que relacionam a história que os armênios construíram aqui durante a monarquia? Então, durante a monarquia, nós temos duas biografias importantes, mais uma, a outra eu vou falar, mas ela já não é durante a monarquia. Do Latifi, né? O Latifi,
assim como outros que vieram depois e vieram para trabalhar com ele, a gente não sabe, ninguém avançou nessas pesquisas. É possível que fossem conhecidos dele, né? E vieram para cá, não vieram, então, naquela chamada grande imigração subsidiada, e alguns foram trabalhar também na ferrovia. Então, esse é o que nós podemos dizer assim, a contribuição. Tanto é que o Latifi chegou a ser condecorado pelo imperador com uma comenda da Ordem da Rosa, em reconhecimento aos serviços prestados ao Império. Isso é tranquilo, né? Vários autores mencionam. Ele se casou aqui, desculpa, se casou com uma brasileira, o que é interessante, porque a gente conhece, né, Denise, o costume armênio. Primeiramente, deve ter procurado uma esposa armênia, não havia, né? Do mesmo nível dele, porque ele logo se inseriu, pelo seu sucesso profissional, ele se inseriu na elite. Ele se inseriu entre as pessoas mais destacadas do Rio de Janeiro e se casou com uma pessoa de igual condição, né? E então ele se estabeleceu aqui, foi condecorado, trabalhou nessa estrada de ferro Leopoldina. Logo, porém, em 89 vem a República. Ele fica então aqui cerca de 19 anos trabalhando em ferrovia e com a proclamação da República ele volta para Constantinopla, de onde ele tinha saído, e tentando, porque aqui a situação parecia instável, ele protegido do imperador, nesse momento a perseguição aos monarquistas, ele volta e tenta com o seu parente, o Artin Dadian Pasha, uma colocação, né, no Império, mas não conseguiu, porque aí, veja, já aí, imagina, em 89, a gente já está na beira dos militares anos, não estava fácil, né? Ele, então, volta para o Brasil, e aí sim ele desenvolve muito trabalho aqui, então já não é bem no Império, é no comecinho da República, mas ele veio para cá no Império. Ele vai trabalhar em várias ferrovias, ele vai trabalhar até mesmo na mineração, eu não sei, não se sabe, ele se envolveu em negócios de mineração e construção de usinas hidrelétricas, então ele é um engenheiro muito destacado, não é? Ele tem uma posição importante. E ele ficou aqui no Brasil e faleceu aqui no Brasil. Ele faleceu aqui depois de deixar essa obra. Ele participou da remodelação do Rio de Janeiro, que aí vem Pereira Passos, né, que é aquele prefeito do Rio de Janeiro que remodelou a cidade. E ele, então, participou do projeto de remodelação, de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi muito importante a atuação dele. Só que tudo isso já é no período da República, mas tudo começou com o Império, né? A gente não tem acesso, precisaria ir fazer pesquisa lá nos arquivos do Museu de Petrópolis para ver se a gente encontra mais documentos sobre ele, né? Porque é uma figura muito interessante, né? Muito, muito interessante. E ele faleceu, se não me falha a memória, ele faleceu no dia do seu aniversário. Tinha uma festa aos 70 e poucos anos, e durante a festa ele faleceu. Eu acredito que ele teve um infarto, né? Aí começam a vir, né? Começam a vir, ainda no Império, começam a vir os primeiros que vêm por conta própria. Eu tenho a impressão que ele abriu um pouco o caminho, mostrando, ó, vamos para o Brasil, no Brasil é legal, tem campo de trabalho. E no início da República também que vai, pouco a pouco, aumentando esse fluxo. Fala-se inicialmente em 20 mil, depois 70 mil, 80 mil, e no período que vai até 1915. Aí é interessante a gente pensar, depois vou falar do segundo biografado. O que faziam esses que vinham para cá, né? Como é que eles sobreviveram? Então, bom, é conhecida a nossa vocação, né? A nossa porque eu me incluo, né? Para o comércio. Agora, vinham, como dizia minha avó, com a roupa do corpo, mas nem todos vinham só com a roupa do corpo. Alguns traziam algum capital, né? Algum dinheiro. Muitos vinham com o tal das moedas de ouro, né? Que era uma forma deles virem para cá sem mostrar muito o que tinham, as posses, né? Então, vinham com recursos e aí começaram a se dedicar a comércios, alguns ao comércio, e aí é famosa, né, a associação entre o armênio e o comerciante mascate no início. Isso, acho que os que estão nos ouvindo aqui, muitos devem ter essa trajetória familiar. Meu avô mesmo foi um desses, né? Mascateou em São Paulo, vendendo limonada ali na Luz, depois, bom, várias reviravoltas, foi vender aí ambulante com burrinho nas fazendas, e depois era a trajetória normal, para quem não tinha muito dinheiro, né? E depois aprender a língua, né? Porque como é que faz para aprender? A minha avó dizia, João, a freguesa ensina você não precisa saber português, o freguês ensina. Então,
É isso mesmo. É assim que foi, né? Muitos fizeram isso. E outros se empregaram nos empregos urbanos. E aqui eu quero fazer uma pausa para lembrar que eles trouxeram seus ofícios de origem. Nem todos eram agricultores. Muitos já tinham ofícios lá, nas suas cidades de origem, nas Ourives. suas aldeias. Ourives, celeiros, sapateiros, tecelões. Todos esses ofícios de atividades manuais, eles trouxeram com eles. E isso garantiu a sobrevivência, porque eles foram aos poucos conseguindo se empregar nesses ramos, ou quando tinham dinheiro fundavam um negócio próprio, pequeno, uma pequena loja de armarinhos e miudezas, né, como se dizia, de tecidos. Revendiam, né, revendiam, e até que foram conseguindo, esses primeiros foram conseguindo amealhar um bom dinheiro. Também não quero construir o mito de que todo armênio se tornou rico. Muitos não, né? Não. Nem todos enriqueceram, né? É uma lenda que corre aí, você fala que é armênio, então você tem dinheiro. Eu falo, eu sou do ramo pobre, né? Não dá para fazer essa associação. Realmente a gente tem armênios aí que estão bem posicionados, tiveram sucesso, mas não são todos, né? Não são todos, mas eles trouxeram esse saber, né? Esse know-how que aqui no Brasil faltava, e tiveram tino para negócio, isso que é importante, né? Eu vou falar daqui a pouco, então, do Riscalá Jorge, que foi o que mais mostrou essa habilidade. Mas aqui, olha, também é preciso lembrar que no final do século XIX, início do século XX, o Brasil estava num processo de desenvolvimento das cidades, né, de urbanização. O café trouxe para São Paulo muita riqueza, trouxe abundância, trouxe mercados, e eles se aproveitaram disso. Então, todas as profissões acabavam encontrando colocação. Inclusive, muitas mulheres trabalhavam em casa, por exemplo, como bordadeira, tricoteira. Lembro minha avó fazendo tricô, fazendo crochê, para o meu avô vender no seu mascate. E assim, as que costuravam camisas, enfiavam colar, faziam colar de miçanga, isso uma tia fazia colar de miçanga. Lapidador, mas isso aí já é mais complicado, né? Dependia de maquinário e tudo isso, mas eles trouxeram esse saber, né? Trouxeram. E outros, então com isso, eles, inclusive do fabricação de calçado. Porque fabricação de calçados deu certo de início? Primeiro, eles tinham o saber do ofício. Segundo, é um ofício que você pode fazer no quintal da sua casa, né? Eu morei em Franca muitos anos, todo mundo falava das fábricas de fundo de quintal, que já não são os armênios, são os italianos, mas com pouquíssimo capital, né? Pouquíssima mão de obra, geralmente empresas familiares, então produziam os calçados de couro também, não só calçados de flanela, chinelo, mas também calçados de couro, botinas, botas, aquelas botinas de andar na roça, celas, etc. Então, tudo isso facilitou o crescimento da indústria de calçado, porque também nesse período há uma demanda pelo vestuário. O que eu queria lembrar é que muitos vieram direto para a cidade de São Paulo. Primeiro destino foi ou Rio de Janeiro ou São Paulo, e daqui, uma vez que fizeram tentativas de se estabelecerem por aqui, acabaram indo para o interior também, né? Mas isso foi muito mais na segunda leva, que foi muito grande por volta de 1920, né? Porque eles vêm não exatamente em 1915, que ainda estavam morrendo lá, não sabiam, iam para a Síria, tal, né? Alguns sobreviveram lá, mas depois, né? 22, 23, 24 foram anos terríveis de recomeço de guerra e tudo, aí que eles vêm. E então, por isso que se povoou de armênios também no interior, né? Então, você pergunta, né, como é que foi. Esses da primeira leva também se estabeleceram no interior. E aí um puxa o outro, né? Porque os armênios gostam de viver em comunidade. Então, um vai, Sim. chama o parente, o amigo, e aí acabam indo para o interior. Dito isso, queria lembrar, então, a figura do Riscalá Jorge Tahanian, que aqui ele é reivindicado pelos sírios, né? Mas também pelos armênios, como uma pessoa ligada à comunidade. Ele era neto de armênio, casado com armênia, e ele era da cidade de Alepo, na Síria. Veio para o Brasil em 1895, portanto, ele veio após a queda do Império, da monarquia, mas ele veio já nessa onda, né? Porque aí se estabelece essa corrente que se iniciou com o Pedro II. Então, ele vem. E ele é muito interessante daquilo que eu estava falando, daqueles que trazem seus ofícios, porque ele era conhecedor do ofício de fundição, ele era especializado em fundição.
ele vem para cá e tenta, primeiramente, ele vai trabalhar como ajudantes gerais, isso é comum, e depois ele acaba comprando a fundição onde ele trabalhava, após o falecimento. 3 anos depois do falecimento, que ele chegou, faleceu o proprietário, ele adquire a empresa, e aí ele vai abrir a sua própria empresa em 98, que se chama Casa da Boia. Então, o que é que valeu para ele enriquecer astronomicamente, né? Foi que ele teve o domínio da profissão, porque ele era especializado em metalurgia de cobre, e ele vai, então, ter conhecimentos de metalúrgico que não tinha aqui muita facilidade, cobre principalmente, e ele teve o senso da oportunidade, que é o que faz o negociante, né? O empreendedor. Ele, na época que ele montou a sua empresa, que ele comprou e deu o nome de Casa da Boia, estava havendo uma mudança na iluminação elétrica da cidade de São Paulo. Então, os lampiões a gás estavam sendo substituídos, que eram de cobre, fiação de cobre, estavam substituindo pela luz elétrica. Então, ele comprou toda essa sucata de cobre a preço muito conveniente e depois foi só trabalhar de cobre e produzir. Nossa. Ele não roubou nada, ele foi um Não, negócio, não, claro. mas eu digo, senso de negócio, né? Sim. E ele então passou a produzir uma coisa que era novidade, que era a boia para regular a entrada de água nas caixas d'água, que hoje já nem se usa mais. Usa-se até hoje, Usa sim. mas é um pouco diferente, né? Não sei Sim. o sistema. Mas a ideia é a mesma, a ideia veio daí, né? E ele então passou a produzir isso numa época em que se faz saneamento da cidade de São Paulo, então era importante armazenar água em reservatórios limpos para uso doméstico, por exemplo. Então ele vai vender muito, 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 mas quase que ele tinha um monopólio disso. Vai também produzir chapas e fios de cobre, latão, canos, insumos para hidráulica, ferramentas. E ele então vai deslanchar assim, ele tem uma família numerosa, todos vão se dedicar a isso. E ele vai então se tornar não só rico, mas um benemérito. Ele se torna um benemérito, primeiro, eu vou falar dos sírios, porque os sírios o reivindicam, né, como seu, e ele, então, auxiliou demais a construção do Hospital Sírio-Libanês depois, e fez muita benemerência. Para os armênios, ele tinha um hábito que era uma estratégia. Aqueles que queriam começar um negócio de venda de varejo, né, desses produtos que ele fabricava, ele dava um crédito. Não é que ele dava os produtos, ele dava um crédito, ele dava mercadoria e a pessoa ia trabalhar, ia vender esses produtos. E quando conseguisse se equilibrar, né, pagava o risco lá. Mas só que ele não fazia isso para qualquer um, tinha que ter uma recomendação da comunidade, né? Não era a pessoa ir lá. E aqui a gente vê uma outra característica da comunidade armênia, que é a indicação, né? Que é uma espécie de um apadrinhamento ou de uma garantia, né? A pessoa, quem garante você? Então, até fiz entrevista outro dia com um joalheiro, que agora eu estou me dedicando a estudar, a ramo de ourivesaria, mas é difícil. E eu pensei, mas como eu vou chegar num ourives e dizer, eu quero te entrevistar, não é? Porque é um ramo arriscado, é um Sim. ramo... O segredo é importante ali, né? A muito confidencialidade. Então, eu consegui porque amigo do amigo do amigo, né? Senão não conseguiria. Conseguiria com outro, mas não com aquele. Enfim, então ele fazia isso. Então ele foi... e a loja, a Casa da Boia, ali na Florêncio de Abreu, era um lugar de encontro de armênios. Eles iam lá para bater papo, para se conversar, para trocar ideias, sabe? Eram onde faziam umas rodinhas, faziam social. Ali a Casa da Boia tinha esse papel também, que foi muito importante para a manutenção da amenidade, para a manutenção dos costumes, trocar informações de negócios, enfim, solidariedade. Era um local de convivência mesmo, né? E, além disso, ele também investiu bastante na construção da Igreja Apostólica Armênia. Parece que o terreno foi doado por ele, doou também construção, doou o sino, enfim, ele tem muito investimento dele na construção da igreja, né? Então, esse é o nosso segundo biografado. Sobre ele já existem livros escritos, eu me baseei nesses livros, mas ainda não fiquei feliz. Eu quero um dia ainda aprofundar mais a vida desse cidadão, né? O apoio dele foi na Igreja São Jorge, que está hoje construída, ou na primeira construção dela? Porque existiu uma primeira construção que não era ali, e depois é essa atual.
Você sabe se o apoio foi na primeira ou na segunda? Não sei, porque os documentos, os livros que eu tive acesso não falam disso. Eu preciso ir mais fundo. Agora, eu sei que ele fez investimento no terreno da religião também, como forma de manter a comunidade armênia unida, né, em torno da religião. Então, isso foi muito importante. Já digo que em Osasco ele fez, foi graças a ele que houve a conclusão, que a igreja ela começou, quando chegou na metade de altura mesmo da igreja, não tinham mais equipamento para continuar lá, não tinha funcionário, não tinha matéria-prima, nada, tijolo, cimento, nada, telha, e ele foi lá e deu essa outra metade para Osasco, e aí que se concluiu a igreja. Tem um busto dele no jardim da igreja, realmente lá também ele manteve esse histórico de apoiar a comunidade, principalmente na religião. E é importante a gente ver que ele não fez assim um investimento só entre os sírios ou só entre os armênios. Ele distribuiu, né? Talvez entre os armênios pela sua origem familiar e entre os sírios porque ele nasceu em Alepo, né? Ele veio de lá. Sim. Então é uma figura importantíssima na comunidade e eu acho que o que ele fez não se encontrou depois um paralelo. Talvez depois com o consulado, né? Com outros que eu não conheço, mas aí precisaríamos fazer um levantamento, e aí já para o período mais recente. E para, assim, concluir essa exposição que você me pediu, eu queria só dizer que hoje, onde estão os armênios? Né? Os armênios hoje não estão mais confinados ali na região da Luz, do Bom Retiro, em torno onde hoje é a igreja de São Jorge, eles... por exemplo, a Dom Antônio de Melo, onde minha família morou, né, antes de ir para o interior. Hoje, o mesmo Santana e outros bairros, hoje estão dispersos pela cidade de São Paulo e pelo estado de São Paulo e por outros estados, né? Mato Grosso tem muitos, né? E assim, Porto Alegre, Fortaleza tem. Então, qual é o seu ramo hoje? Deixaram, como eu disse, de ser mascates, mas ainda não perderam o que eu chamo de mãos armênias. É a capacidade de produzir com as próprias mãos o artesanato, que tem um valor enorme para sustentar uma família, né? A mulher fica em casa fazendo, ainda hoje, faz comida para fora, faz bordados, confecções diversas, e isso é importantíssimo para a renda familiar, né? Então, continua isso. Mas, além disso, se dedicaram, então, a outras profissões, e hoje, a geração sua e a minha, nós já somos formados, né, de uma outra maneira. Infelizmente, eu não fui encaminhada para o comércio, nem sei se eu teria o dom. O tino para isso. O tino para isso, mas hoje nós temos armênios nas profissões liberais, todas, políticos, professores, arquitetos, médicos, engenheiros, economistas, advogados, industriais, fabricantes de tecido, de roupa, calçada, etc., né? Artistas em geral. Então, mas o que uma vez eu ouvi um amigo que veio de Mato Grosso perguntar para o meu pai, chegou em casa e perguntou, escute, onde é a sua loja? Essa pergunta não se faz mais hoje. Onde é a sua loja? E hoje nós nos dedicamos a muito, e eu acho que isso é o Brasil, né? A oportunidade que o Brasil deu para os imigrantes armênios, e com muito trabalho, muito esforço. Nada foi dado de graça, né? Foi conquistado, e que hoje nos torna, assim, pessoas integradas à comunidade. Sim. Tereza, o papo foi ótimo. Eu acho que futuramente talvez tenhamos mais assuntos para falar. História é um ponto sempre muito interessante, porque a gente revisita lugares que a gente até pensava que não tinha mais o que mexer, e a gente descobre sempre alguma coisa nova. Queria agradecer a sua explanação, foi muito ilustrativo, e quem sabe a gente conversa no futuro. Quem sabe, né? Eu agradeço muito a sua confiança em me chamar e me abrir esse canal, né? E desejo sucesso ao seu empreendimento, porque ele é muito importante para colocar em dia, né, as discussões, o que está acontecendo na Armênia. Eu não entrei, inclusive, em Osasco, Presidente Altino, porque já é do segundo período que eu decidi não abordar aqui, né? Eu citei por conta do Risca lá, Jorge. Mas o empreendimento Conexão Armênia é um projeto aí de algumas pessoas, onde eu também sou uma delas, e a ideia é a gente não só colocar temas sobre a Armênia, mas ao material local que a gente produza também, como a informação que você nos passou.
Tereza, de novo, muito obrigado. Sucesso aí nos seus livros, nas lives que você tem feito. E terminamos aqui. Martinez, é com você.